Olá, 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 você, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube. Aproveitando o começo do papo, claro, para você dar um joinha aí, para você indicar o canal, para você se inscrever no canal e mandar dúvidas, claro, né? Professor, olha, eu nunca entendi muito bem isso, nunca entendi muito bem aquilo, para a gente poder fazer aí um vai e volta, né? Poder fazer uma interação para ajudar vocês, especialmente vocês que vão fazer prova de concurso público, para vocês que vão fazer Enem, para vocês que vão fazer vestibulares, enfim. Aqui a gente está pronto para resolver questões relacionadas à produção textual, à redação, jornalismo, comunicação, língua portuguesa. Mas hoje o assunto é língua portuguesa e, mais especificamente, a concordância verbal. Tá aí um assunto que cai sempre, sempre, sempre em provas de concurso público. Mas eu quero, antes de mostrar para vocês algumas coisinhas importantes sobre concordância verbal, portanto, segura aí que tem bastante coisa para você, eu preciso falar sobre umas preliminares, ou seja, como é que nós estudamos e nos preparamos para estudar língua portuguesa. Então, eu quero estabelecer aqui algumas regrinhas básicas para você. A primeira delas, qual é? Não interessa qual é o concurso que você venha fazer, você vai precisar fazer uma prova de língua portuguesa. Você não precisa, portanto, esperar edital. Segundo lugar, língua portuguesa é língua portuguesa, crase é crase, concordância é concordância, regência é regência, você não precisa esperar o edital para fazer a prova, porque sabe que a gramática é sempre a gramática. Quanto mais estudar, mais eu fico conhecendo e mais eu acumulo conhecimento. Por isso que não se espera edital. Eu costumo dizer que o aluno que vai se preparar convenientemente para uma prova de língua portuguesa em concurso público, ele não tem que se preocupar com edital, ele tem de estudar a língua portuguesa. Outro aspecto importantíssimo, anota aí, você está anotando tudo? Tem que saber tudo. Então, não adianta esperar edital para ver o que vai cair, cai tudo, porque língua portuguesa, uma coisa está relacionada à outra. O conhecimento é cumulativo. Então, não espere edital, tem que saber tudo, sim, senhor. E mais algo extremamente importante, gente. Olha, quem vai passar, quem vai conseguir essa vaga tão desejada, vai tirar uma nota muito alta em língua portuguesa. Então, a primeira grande dificuldade que você vai enfrentar é a prova de língua portuguesa. Então, antes de você pensar em constitucional, antes de você pensar em administrativo, para quem vai fazer agora previdenciário para a previdência social, antes de tudo isso, tem de saber, sim, as noções básicas de língua portuguesa, tem que tirar uma nota muito boa em língua portuguesa. Por último, o aluno que ele não sabe estudar, o que ele faz? Ele vai pegar, baixar tudo que é possível de provas e começar a fazer provas. Se ele não tiver uma boa noção de língua portuguesa, ele só vai se atrapalhar. Portanto, para a gente estudar a língua portuguesa, você tem que ter boas noções de morfologia e de análise sintática. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. A importância de você conhecer as ferramentas da análise sintática. Não adianta você ir direto para as provas se você não sabe detectar onde está o sujeito, onde está o predicado, onde está o verbo, onde está o sujeito, para efeitos de pontuação, para efeitos de concordância verbal. Isso é básico, é elementar no conhecimento do aluno. Portanto, se você tem dificuldade em encontrar o sujeito para fazer a concordância correta, meu amigo, não adianta ficar baixando provas de Brasília, prova não sei da onde, prova não sei do quê, porque isso só vai criar mais dificuldades para você. Ou seja, o conhecimento ele tem que ser degrau por degrau, etapa por etapa. Por isso que a base do conhecimento está lá na análise sintática. É isso que eu quero mostrar para vocês, a importância da análise sintática. E aproveitando o ensejo, vamos falar de concordância verbal com vocês. Legal? Vamos ver como é que funciona a concordância verbal, que é questão básica que aparece em tudo que é prova de concurso público. Então, vou aproveitar. O meu objetivo é mostrar a importância da noção de sintaxe para você começar a estudar a língua portuguesa. Se você não tem boa noção de sintaxe, não adianta ficar baixando prova. Vê bem, você tem que estudar a questão da sintaxe, conhecer muito bem a sintaxe e a concordância, para depois dar o próximo passinho. Eu não entendi ainda muito bem, professor, então estou aqui para esclarecer. Então, vamos lá, atenta bem, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. João comprou, vou botar umas frasezinhas, vou começar com umas frasezinhas bem idiotas de ensino fundamental, bacana, olha lá. Para você dizer assim, eu não sei nada, então vou te ajudar aqui, vamos lá. João comprou 5 copos novos. Bah, não podia ser pior. João comprou 5 copos novos. Legal, vamos lá. Sintaxe básica. Se você não sabe fazer a sintaxe básica aqui, não adianta nada.
Olha lá. Peguei o verbinho, comprou. Tem que saber quem é que praticou a ação de comprar. Ou seja, um sujeito ativo. O que é o sujeito ativo? Aquilo que pratica a ação expressa pelo verbo. Quem é que comprou 5 copos? O nosso querido João. Foi lá e comprou. Que bacana esse João, está preocupado com os copos, né? Muito bem. Então, o João praticou a ação de comprar. Você tem um sujeito. Vou separar a oração. Sujeito de um lado, predicado por outro. Tirei o sujeito que sobe ao predicado. Então, o que sobrou? Comprou 5 copos novos. Sujeito João, predicado, comprou 5 copos novos. O núcleo desse predicado, ou seja, a palavra que tem maior expressividade, que tem maior valor semântico, é o próprio verbo comprar. Beleza? Muito bem. Agora, atenta bem. Quem é que sofreu a ação expressa pelo verbo? Ou seja, quem é que foi comprar? 5 copos novos. Se isso sofreu a ação, nós estamos diante do famoso objeto direto. Um complemento do verbo direto sem preposição. Quem é o objeto direto? Quem sofre a ação expressa pelo verbo. Então, o João praticou a ação de comprar, a ação de comprar recaiu sobre os 5 copos novos. Muito bem, então você tem sintaxe: sujeito, verbo e objeto direto. Sujeito, verbo, objeto direto. Temos aí, na frase inicial, a ordem direta da frase. Qual é a ordem direta? Primeiro vai o sujeito, depois o verbo, depois os complementos. No caso aí, o complemento direto, objeto direto. Se eu mexer nessa ordem, bem entendido? Olha só. 5 copos novos, objeto direto, comprou João. Não modificou a frase, o valor semântico continua sendo o mesmo. Agora, o João, que era o nosso sujeito, foi por final da frase. Ou seja, eu escondi o sujeito de vocês e botei no final. Mas ele continua sendo sujeito. Esse deslocamento do sujeito, ou seja, quando eu tiro o sujeito do lugar dele, você está vendo que o lugar do sujeito é à esquerda do verbo. Esse é o lugar tradicional, o que nós vamos chamar de ordem direta. Mas se eu tirar o sujeitinho dali, numa prova de concurso público, sempre vão tirar o sujeito à frente do verbo para dificultar a sua vida, óbvio. Legal? Isso não muda nada a semântica aí. A frase fica evidentemente mais confusa, porque eu mexi na ordem direta, mas as funções sintáticas continuam intactas. E o que ocorre? Jamais eu vou colocar vírgula entre o João, que é o sujeito, e o verbo. Entre sujeito e verbo não vai vírgula. Pode haver pausa, mas não haverá vírgula. Ora, 5 copos novos, comprou João. Não vai, ninguém vai botar vírgula, comprou, vírgula, João. Por quê? Seria uma vírgula de sujeito e verbo. Sempre que aparecer uma questão de pontuação numa prova de concurso público, eles vão ter que colocar uma vírgulazinha de sujeito e verbo para ver se você conhece a regra. Então, olha como é importante você conhecer os fundamentos da sintaxe. Então, eu posso pegar o sujeito João e colocar em qualquer lugar dessa frase que não haverá incidência do uso da vírgula. Ponto número 2. Eu vou pegar o objeto direto, que são 5 copos novos, e acontece a mesma coisa. O complemento verbal deslocado não será virgulado. Eu posso colocar onde eu quiser os 5 copos novos, que não haverá incidência do uso de vírgula. Moral na história. Se você for com o orelhão fazer essa questãozinha de pontuação, você vai errar sempre. Porque não há vírgula entre sujeito, verbo e complementos. Logo, eu posso inverter e mexer na ordem desses elementos aí do João e seus 5 copos, que não haverá incidência de vírgula, mas poderá haver pausa. Comprou 5 copos novos, João. Não haverá a incidência de vírgula. Hipótese nenhuma. Bem entendido isso? Isso tem que ficar claro aqui para você entender como é que funciona a brincadeira. E na hora da prova, evidentemente, que eles vão inverter. E não vai ser uma frasezinha pequena como essa, claro. Estou começando aqui para mostrar para vocês. Vamos tentar de novo? Olha lá. Conceito. O que é concordância verbal? É a parte da gramática, um capítulo inteiro, que estabelece uma relação, nós estamos falando de uma relação entre dois entes, que é o sujeito e o verbo. O verbo e o sujeito, em que o sujeito é o subordinante, ou seja, quem manda, o sujeito é que manda, e o verbo que é o subordinado, quem obedece, como qualquer relação. Vamos melhorar um pouquinho, então, vamos botar uma frasezinha um pouco mais complexa. A manipulação da opinião pública revela uma das facetas da mídia de massa. Olha que bonitinho. Vamos lá, sintaxe básica, meu aluninho que vai fazer concurso público. Quero ver você ser aprovado, quero ver você crachá, 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 e a felicidade, sorriso, 14º salário, gratificações, a felicidade existe. Então, presta atenção. Vou direto para o verbo. Quem é o verbo? Revela. Ora, vou perguntar para o verbo onde está o sujeito. Perguntinha que a gente faz. Quem é que revela?
Quem é que pratica a ação de revelar? A manipulação da opinião pública. Tudo isso é o sujeito. O primeiro substantivo que aparece é o núcleo do sujeito, a palavra nuclear, que é manipulação. Então, o verbo revela vai concordar com o núcleo do sujeito, que é a manipulação. Manipulação está no singular, revela no singular, concordância verbal. Mas olha só, quem revela, revela alguma coisa. Revelou o quê? Ou seja, o ato de ser revelado recaiu sobre o quê? Uma das facetas da mídia de massa. Tudo isso vai ser um objeto direto. Facetas vai ser o núcleo, é o primeiro substantivo que aparece, mas isso não releva para nós. Legal? Então, você tem um sujeito composto por várias palavrinhas, você tem um objeto direto composto por várias palavrinhas, isso não muda nada do que eu falei anteriormente, e você tem o verbinho revelar. Quem revela, revela alguma coisa, verbo transitivo direto, exige objeto direto, ou seja, a ação de revelar recaiu sobre uma das facetas da mídia de massa. Belezinha? Belezura? Então, vamos lá. Adiante um pouquinho, vamos ver se você não vai cair na pegadinha. Agora eu vou mexer na frase, e no dia da prova, evidentemente que os caras vão mexer na frase. Revela, uma das facetas da mídia de massa, a manipulação da opinião pública. Olha aí, pela frase que eu acabei de ler para você, você vai ficar com a sensação de que haverá vírgulas aí, ó. Revela, vírgula, uma das facetas da mídia de massa, vírgula, a manipulação da opinião pública. Mas o que é uma das facetas da mídia de massa? Aquilo que sofre a ação, objeto direto. Objeto direto nunca vai ser virgulado. Pode deslocar o objeto direto do jeito que você quiser, não haverá a incidência do uso da vírgula. Então, a pausa aqui, a vírgula aqui, não. É exatamente essa questão que cai numa prova de concurso público, ou seja, pausas que não são vírgula. Para quê? Para pegar o orelhão. Aquele que acha que com o ouvidão dele, ó, o orelhão dele, ele pode ir lá fazer a prova e dá tudo certo. Não, é para pegar o orelhudo. Aquele cara que não sabe sintaxe, que vai fazer a prova só por intuição. Deu a pausa, descansou, mete vírgula. Não. Então, gente, essa frasezinha aqui, ela está fora da ordem, né? A manipulação da opinião pública foi para o final da oração, mas não há incidência do uso da vírgula. O que acontece do ponto de vista do significado? Evidentemente que se eu tiro o sujeito do lugar dele, que é o começo da frase, e coloco no final da frase, a minha frase fica mais obscura, ela fica menos compreensível, mais difícil de pontuar. Não é? Porque quem não conhece boa sintaxe vai querer pontuar, colocar vírgula em algum lugar aqui. Não haverá incidência do uso da vírgula. Tá claro? E por que revela ficou no singular? Porque a manipulação da opinião pública continua sendo sujeito, só um sujeito fora do lugar, um sujeito posposto, ou seja, colocado depois do verbo. Uma das facetas da mídia, a manipulação da opinião pública, revela. Agora, eu comecei com um objeto direto. Não há, professor, mas eu colocaria, chega a dar coceira no dedo, né? Uma das facetas da mídia, uma das facetas da mídia, vírgula, a manipulação da opinião pública revela. Negativo, não tem vírgula nenhuma. Objeto direto fora do lugar não é virgulado. Portanto, numa prova, evidentemente que uma banca de concurso público vai deslocar o sujeito, vai deslocar o objeto direto e vai sugerir o uso de uma vírgula aí, para pegar justamente aquele que não conhece sintaxe. Então, não adianta, gente, se eu não sei onde é que está o objeto direto, se eu não sei onde está o verbo, onde está o sujeito, eu não consigo dar o próximo passo. A primeira coisa é você ter uma noção muito precisa sobre essas funções sintáticas, porque elas são fundamentais e elementares. Eu vou insistir nisso, vem comigo! Existem questões graves. Olha o verbo existir. Vou perguntar para o verbo existir onde é que está o sujeito. Quem é que existe? Questões graves é que existem, por isso que existir está no plural. O que aconteceu com o sujeito? Quando a gente usa o verbo existir, é natural que se coloque o sujeito para depois do verbo. Ele fica um sujeito posposto. É comum, falante da língua, colocar o verbo existir antecipado ao sujeito. Essa construção é comum. Mas pela ordem direta seria questões graves existem. Ok? A mesma coisa vale para o verbo faltar, a mesma coisa vale para o verbo sobrar. Ó. Faltam análises sérias. Análises sérias é que faltam. O verbo faltar, o verbo existir, são verbos intransitivos. Portanto, o cidadão vai olhar aqui e achar que análises sérias é objeto direto. Não, é o sujeito. Você tem que perguntar. Quem é que falta ou o que é que falta? Análises sérias é que faltam. Questões graves é que existem. Razões para essa decisão é que sobraram. Por isso, sobraram fica no plural, para concordar com razões. Portanto, o verbo existir, faltar e sobrar, caracteristicamente, chutam o sujeitinho para depois do verbo, mas continua sendo sujeitinho.
Eu ainda posso tornar a frase mais complexa, evidente que eu coloquei umas frases curtinhas aqui, mas no momento da prova as frases vão ser maiores, como eu vou mostrar logo para vocês. Para aí, segura lá que nós vamos chegar em frases mais complexas. Agora, antes disso, presta atenção. Se eu digo existem questões graves, todavia direi há questões graves. Agora, presta atenção, presta atenção. Eu usei o verbo haver no sentido de existir, mas é outro verbo. E o verbo haver no sentido de existir, diferente do verbo existir, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Ah, impessoal. Como assim? Impessoal significa dizer que não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Não há sujeito na frase. Então, questões graves agora não é o sujeito. Mas quem é o sujeito? Não existe sujeito nessa frase. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O verbo existir é um verbo normal. O sujeito vem depois, lembra? Mas o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Ou seja, não há sujeito. Prof, se não há sujeito nessa frase, eu posso saber o que são questões graves? Ora, questões graves vai ser objeto direto de um verbo impessoal. Legal? Agora houve uma mudança sintática, em que, trocando o verbo haver pelo existir, deixou questões graves de ser sujeito para ser objeto direto. Houve uma alteração sintática, não semântica. Por quê? Porque o verbo haver tem sentido de existir. Do ponto de vista do significado, a frase é a mesma. O que houve é alteração sintática, semântica e sintaxe. Beleza? Será que fui claro? Vamos lá, vamos tentar de novo? Pode haver questões graves. Agora usamos uma locução verbal. O que é isso, prof? Locução. Locução quer dizer mais de um. Locução verbal, mais de um verbo. Eu tenho o primeiro, que é o verbo auxiliar, o verbo poder, e o verbo haver, que é o verbo principal. Ora, o verbo haver como verbo principal tem a mesma ideia de existir. Então, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele transmite, é contagiosa a doença, ele transmite a impessoalidade para o verbo poder. Significa dizer que toda locução tem que ficar na terceira do singular. Não pode botar no plural, porque questões graves continuam sendo objeto direto, não há sujeito. Logo, se não há sujeito na oração, verbo no singular, terceiro do singular. Pode haver questões graves. Jamais, portanto, podem haver questões graves. Ou o que seria pior, podem haverem questões graves. Até me arrepia, até me arrepia. Mesmíssima coisa vai acontecer com deve haver problemas. Problemas graves é objeto direto. O verbo haver é o verbo principal. Olha ali, está no infinitivo, haver. No sentido de existir, transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar, que é o verbo dever. Tudo fica na terceira do singular. Deve haver problemas, e jamais em tempo algum estaria correto se você dissesse devem haver problemas. Negativo. Tudo no singular. Então, o verbo haver como verbo principal, no sentido de existir, ele transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Questãozinha básica, gente. Você precisa saber isso. Você precisa ter estudado isso. Não espera no edital. É bobagem esperar edital. Você tem que estudar português antes. Tem que tirar uma nota muito legal em português. Vamos ver se você é bom em concordância? Desafio, então. Quero ver agora. Olha lá. Questãozinha para você. Agora eu vou tornar um troço mais complicado. Chega de uma matinha. Então, me acompanha aqui. Ó. Eu quero saber onde está o erro. Legal? Coletivos artísticos formados por jovens têm feito trabalhos que mostram que a contestação pode ter um efeito muito mais interessante do que outras formas de protesto. Agora sim está com cara de concurso público, você viu? Vamos lá. Concordância verbal. Se na questão de ser assim, onde há erro de concordância verbal, você vai direto procurar o sujeito verbo, sujeito verbo, sujeito verbo. Então, onde é que tem o verbo aqui? Tem! E o tem aquele problema clássico. Se aparecer um tem na frase, é porque eles querem saber se tem ou não tem. Tem ou não tem o quê, professor? Acento! Então, vamos lá. Coletivos artísticos formados por jovens têm feito trabalhos. Quem é? Vamos perguntar onde é que está o sujeito, lembra? Quem é que tem feito trabalhos? Coletivos artísticos, plural. Se coletivos artísticos está no plural, esse tem precisa de acento circunflexo. Então, essa estava errada. Se eles querem saber a certa, eu já achei um erro, vou adiante. Mas aqui não, aqui nós vamos verificar onde é que estão os erros, tá? No dia da prova você não vai perder tempo. Vocês estão procurando a certa, e eu já achei um erro, basta achar um erro para não perder mais tempo. Mas aqui o nosso objetivo é outro, é conferir a frase. Feito por jovens, então, por jovens têm feito trabalhos que mostram, quem é que mostra? Os trabalhos é que mostram. Você está vendo? Trabalhos o sujeito não mostra. Ó. Que a contestação podem ter um efeito. Quem é que pode ter um efeito? A contestação.
contestação ao sujeito. Então, se contestação está no singular, não é podem ter um efeito, sim pode. Contestação pode ter um efeito muito mais interessante do que outras formas de protesto. Beleza? Então, se passou um erro, tem outro erro lá. E a questão do verbo ter com e sem acento é emblemática numa questão de concordância verbal. Vamos adiante? B. Esta é uma geração que nem vontade tem. Olha, tem de novo aí! Para se mobilizar contra alguma coisa que revolta, algumas coisas que revolta a todos. Esta é uma geração que nem vontade tem. Quem é que tem? A geração é que tem o quê? Vontade. Mas quem é que tem a ação de ter, né? Quem pratica a ação de ter é a geração, é que tem vontade. Vontade é objeto direto e a geração é o sujeito. Ora, a geração está no singular, então esse tem não tem acento. Então, esta é uma geração que nem vontade tem, sem acento, para se mobilizar contra algumas coisas que revoltam. Quem é que revolta? Algumas coisas. Revoltam a todos. Beleza? Olha só que bonitinho isso aqui. Clássica questãozinha de concurso público. Se você entendeu isso aqui, nós estamos resolvendo o problema de concordância verbal em prova de concurso público qualquer. Não é só CESP Brasília, né? Qualquer prova de concurso público tende a aparecer questões de concordância verbal. Vamos para C. Está me acompanhando bonitinho aí? Vamos lá. Pega um copinho d'água aí, isso aí, bacana, relaxa. Vamos de novo. C. O aumento do número de empresas especializadas em vigilância eletrônica e o avanço da tecnologia no ramo da segurança diversificou, está aí o verbo, os meios pelos quais o indivíduo é cada vez mais monitorado pelas câmeras de vídeo. Ora, então, o aumento do número de empresas especializadas em vigilância eletrônica e o avanço, o aumento, núcleo do sujeito, e o avanço, outro núcleo, eu tenho dois núcleos, e o avanço da tecnologia no ramo da diversificarão. Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto por dois núcleos. Ficou esse sujeitão imenso, você está vendo? E é assim que vai acontecer na prova. Eles vão fazer orações bem extensas, com mais de um sujeito, talvez, tudo isso, para criar uma dificuldade maior. Por isso, a noção de sintaxe tem que ser muito boa, gente, senão não vai adiante. É a primeira coisa que você tem. Você tem que ter uma boa noção de análise sintática, você tem que saber o que é um adjetivo, você tem que saber o que é preposição, para depois poder fazer questões de provas. Vai por mim, vai por mim. Então, concordância verbal errada na letra C. Beleza. Vamos tentar mais uma aqui? Acho que você já sacou, hein? Vamos lá. Agora compare essa com a anterior. Olha lá. O aumento da população e da urbanização necessitam de um controle maior das autoridades perante a população. Aí eu tenho necessitam um verbo. Vou perguntar quem é que necessita? O aumento da população e da urbanização. O aumento da população e o aumento da urbanização. Eu só tenho um núcleo, que é a palavra aumento. Se eu só tenho um núcleo, gente, a palavra aumento ficou subentendida, o aumento de uma coisa e o aumento de outra coisa. Eu só tenho um núcleo, que é a palavra aumento. Significa dizer que o verbo tem que ficar no singular. Necessita de um controle maior. Se eu for fazer com o orelhão, evidentemente que a gente pode cometer sim um erro. Legal? Beleza. Então, olha só. O que nós vimos hoje aí para ajudar vocês? Nós vimos questões de concordância verbal, mas que exigem, pressupõem questões relacionadas à sintaxe, a boa noção das funções sintáticas essenciais, que é você saber onde está o sujeito, o verbo e os complementos. Isso é essencial dentro de uma oração. Isso vai nos ajudar a pontuar, isso vai nos ajudar na concordância verbal, na utilização da crase, numa série de outros aspectos. Vai ser muito importante essas noções. Portanto, fica ligado aí, chama a galera, recomenda o videozinho, passa adiante, porque vocês têm de aprender a estudar a língua portuguesa assim, ó, step by step. Legal? Degrauzinho por degrauzinho, para a gente conseguir ter noções de sintaxe para mais adiante, então, começar a construir um conhecimento mais complexo. Mas é assim que nós estudamos língua portuguesa. Do contrário, você vai ficar fazendo curso de língua portuguesa. Mais do que isso, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o meu link para o curso de língua portuguesa do Hotmart, lá específico para concursos públicos. Está na hora de começar a estudar. Então, vai lá, você vai encontrar mais de 30 aulas específicas, pontualmente com aquilo que cai na prova. Serve como ferramenta básica para ajudar vocês nessa caminhada. Tamo junto em busca do crachá!